Boa noite. Novamente estamos no nosso estudo do livro Mediunidade e Obsessão. Hoje iniciando o capítulo referente ao caso de Leôncio. Essa é uma história proveniente do livro Tormentos da Obsessão, trazida a nós pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Vamos conhecer essa história e dela tirar as lições e orientações que poderemos contextualizar com a nossa experiência encarnatória. Vamos, como de hábito, fazer a introdução do nosso estudo através do comentário de uma obra de Emmanuel. Trouxemos aqui o Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, e um trecho do capítulo referente ao comentário de João, capítulo 15, versículo 7, que diz o seguinte: sirva ao bem, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Um trecho muito significativo que nos possibilita uma série de aprofundamentos. Vamos aqui compartilhar alguns. Primeiro, Emmanuel nos faz, ao mesmo tempo, um convite e, ao mesmo tempo, uma determinação. Sirva ao bem. Tenha ações que possibilite a concretização dos ideais e dos objetivos que o Evangelho do Cristo nos traz. Sirva ao bem. E, em seguida, ele acrescenta: de vez que a vitória real é a vitória de todos. A revelação espírita, trazendo para nós o aprofundamento e a revelação do conteúdo mais sublime do Evangelho do Cristo, deixa de forma bastante clara de que todos, sem exceção alguma, somos filhos de Deus. Nascemos da mesma fonte. Todos tivemos um princípio idêntico. Fomos criados simples e ignorantes. E através das experiências encarnatórias, destinados à felicidade e à perfeição, tal como Jesus havia dito: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Então, a vitória real é a vitória de todos. Perante o conhecimento da revelação espírita, nós sabemos que não só os nossos amigos, como aqueles que temporariamente se colocam como inimigos, todos teremos por destino a paz e a felicidade. Porque a vitória real é a vitória de todos. E continuando, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, Emmanuel aqui se refere ao grande sofrimento que hoje em dia é vivenciado pela maioria da humanidade, que devido à ausência de perspectiva espiritual, de imortalidade e de vida, vivem ou ansiosas, projetadas para o futuro, frustradas com o que possuem, ou vivem tensas e agitadas, estabelecendo através
de um comportamento estressante, cuja base é essa ausência de perspectiva real da vida, levando ao que Emmanuel aqui chama de gastando as possibilidades da existência. Tendo, de fato, em termos energéticos, um desperdício das nossas energias emocionais, mentais, propiciando, através da ansiedade e do estresse, um sofrimento totalmente desnecessário. E prosseguindo, ele diz: porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor. Aqui ele nos convida a uma reflexão mais profunda. De fato, nos sentimos em ligação efetiva com Cristo, com o seu Evangelho? Porque se isso de fato estiver ocorrendo, a consciência de que o que é importante para nós estará em processo de realização é para ser uma decorrência natural. Viver ansioso ou tenso caracteriza, de certo modo, uma ausência dessa consciência de estar, de fato, com Cristo. Então, procuremos, através da comunhão, da elevação do pensamento, da prece, a estarmos cada vez mais atentos e conscientes a essa ligação com Cristo. Porque, concluindo, ele diz, e aqui fechamos o comentário dessa nossa introdução: será feito em nosso favor no momento oportuno. Porque não poucas vezes a solução do problema, a cura da doença, a superação da dificuldade que demora a acontecer é justamente por não ter chegado ainda o momento oportuno. Mas, trabalhando essa perspectiva que Emmanuel aqui nos apresenta, de consciência da ligação efetiva nossa com as leis divinas e com os propósitos do Cristo, podemos e devemos usufruir, por antecipação, a convicção de que, no momento certo, ocorrerá. Vamos então iniciar o estudo do caso de Leôncio, que faz parte do livro Tormentos da Obsessão. A obra Tormentos da Obsessão surgiu em torno do ano de 2000 e é, através da mediunidade de Divaldo Franco, o relato inicial, o relato, logo na introdução do livro, do chamado Hospital Esperança, obra fundada pelo espírito Eurípides Barçanufo e que era dirigida, sobretudo, ao socorro a espíritos que desencarnaram de uma forma difícil e estarem associados às atividades mediúnicas ou espíritas, sobretudo, criando através de seus deslizes e quedas um estado de perturbação que se tornou necessário a fundação desse hospital, voltado sobretudo para os problemas de ordem psíquica e psiquiátrica no mundo espiritual. E Leôncio é um desses que lá estava, recebendo a terapia adequada, a recuperação do desastre que foi a sua última encarnação. Vamos agora para o primeiro slide, onde iremos ter, a princípio, conhecimento da história do Leôncio
e as causas do fracasso e o que nós podemos assimilar de aprendizagem dessa história. Renasci na Terra há pouco mais de 70 anos, em formoso lar, onde o amor e o dever constituíam diretrizes de segurança. Desde cedo, ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. A história dele encontra-se a partir do capítulo 7º do livro Tormentos da Obsessão. Leôncio tivera no seu projeto encarnatório a oportunidade de ter reencarnado em um lar cristão, a princípio associado à Igreja Católica, os seus pais, mas que tinham na religião não apenas o compromisso social, mas o objetivo de vivência da doutrina do Cristo. E é por isso que há essa referência colocada pelo próprio Leôncio, aonde ele o viu e sentiu a respeitar o nome de Jesus e da sua doutrina. Continuando. Afeiçoado à literatura, à filosofia, à história, encontrei nos postulados espíritas a lógica profunda e a ética feliz para uma existência ditosa. Mais adiante, quando ele atinge a idade adulta e se forma na faculdade, ele é direcionado em termos de sintonia ao encontro com a doutrina espírita. Encontro esse no qual ele percebeu a clareza, a lógica dos postulados espíritas, que, como ele diz, direcionadores de uma ética feliz para uma existência ditosa. É assim que, nesse aspecto, deve estar ocorrendo com cada um de nós. Percebemos que o conhecimento da revelação espírita abre para cada um de nós de forma eficaz os caminhos para a conquista da verdadeira felicidade, que não depende de bens, de posses, de pessoas, de situações transitórias que se esteja vivendo na Terra, porque essa é a felicidade ensinada por Jesus, lembrada e colocada de forma racional e perceptível pela revelação espírita. Então, Leôncio sentiu no conteúdo da revelação espírita esse aspecto encaminhador de felicidade e de uma existência de fato ditosa. Assim também deve estar a percepção nossa. A pessoa que já usufrui um certo nível de conhecimento da doutrina espírita, que já teve, em termos de assimilação básica, o entendimento que ela traz, há de trabalhar a sua vida, seja quais forem as dificuldades que a pessoa passe, de uma forma equilibrada, feliz, dentro do entendimento de felicidade que a doutrina espírita nos presenteia. Isso é para ocorrer naturalmente. Mas prossigamos entendendo mais a história aqui do Leôncio. Não me dava conta, eu que ensinava aos outros, que estava sendo arrastado vigorosamente à rude obsessão,
face ao acervo, ao cerco organizado por adversários oeses do Cristo e da doutrina espírita. O Leôncio, que dá a entender pelo relato, teve uma profissão ligada à área da escrita, ou como jornalista, ou como escritor mesmo, e que, aproximando-se do movimento espírita, começou a fazer parte dele, tinha na realização desses objetivos a execução dos projetos espirituais que a sua consciência houvera se comprometido em realizar durante a encarnação. Mas, ao começarem a surgir nele determinadas características temperamentais, aonde o excesso de crítica e de observação da doutrina espírita na vida dos outros começou a estabelecer desvio de rota e abertura para as influências espirituais negativas ou obsessivas. Porque, como todos nós bem o sabemos, pelo conhecimento espírita, é natural o despertamento de consciência nossa para o esforço de vivência do que a doutrina espírita coloca como ideal profundamente associado com o Evangelho do Cristo e que deve ser meta de realização individual para cada um de nós. E não para a gente estar impondo a doutrina espírita aos outros ou ficarmos cuidadosos com o comportamento e as atitudes do nosso semelhante, despreocupados com o trabalho de reforma íntima que cada um de nós é convidado a realizar. Foi o que se deu com o Leôncio. Ele começou nas atividades espíritas a ser mais um crítico, um zeloso, como ele dizia, cuidador da pureza doutrinária, dos postulados de Kardec, mas distanciado da sensibilização para a vivência. Foi aí que começou o problema. Como consequência, passei a nutrir vigorosa antipatia por médiuns e dirigentes de reuniões, que se me apresentavam como ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita. Que está no capítulo 12 do livro Tormentos da Obsessão. Então, ele começou a ser alguém antipático aos médios, dirigentes de reuniões, que, no seu entender, eram ignorantes, por desconhecerem a profundidade da doutrina espírita que ele já conhecia. Infelizmente, sem o esforço da vivência. Prosseguindo. Não me perdoando a série de desatinos, transferi-me de cidade, abandonei os deveres espirituais, quando mais deles necessitava, e derrapei por completo na obsessão. Passei aos alcoólicos, em fuga espetacular da realidade. Os desatinos que o Leôncio aqui se refere é porque, sendo ele casado, inclusive em um casamento onde os objetivos de harmonia e de compromissos com a sua esposa já vinham do plano espiritual,
e no qual ele tivera vários filhos, esse casamento, tendo um encaminhamento e um direcionamento feliz, ele, mais à frente, já com os filhos adultos, ao acompanhar de forma crítica as atividades mediúnicas na instituição espírita, ele deixou-se seduzir pela atração de determinada médium, que mais adiante veio a ser afastada da casa espírita e ele a receber a demonstrações por causa disso. A família, ao tomar ciência, resultou numa separação conjugal. E ele entrou no processo de sentimento de culpa, no qual ele não se perdoava os desatinos cometidos. E mais adiante, como o texto diz, transfere-se de cidade e estabelece ligações com o álcool. Torna-se um alcoólatra. Quando o texto se refere ao final dizendo em fuga espetacular da realidade, era a fuga que ele encontrava, o anestésico, para tentar fugir da consciência de culpa, que de certo modo estabelecera nos deslizes do seu comportamento as aberturas para o seu fracasso existencial. Fui arrastado por antigos asseclas, inimigos que eu arregimentara em reencarnações anteriores, quando me houvera tornado membro soldado do exército de Jesus e impusera a crueldade como instrumento de conversação religiosa. Aqui a gente vai começar a entender as raízes do fracasso encarnatório do Leôncio. As raízes eram provenientes do passado espiritual dele, de erros e de graves desacertos. Esse exército de Jesus, que aqui se refere em itálico, se referia ao movimento associado à chamada período das indulgências da Igreja Católica, aonde se estabeleceram perseguições e sofrimentos inomináveis a muitas pessoas. Então ele era associado ao período da Inquisição. E antigos comparsas daquele período que estavam no plano espiritual, alguns companheiros de crimes, outros que foram vítimas suas, encontraram através da sua tendência ao comportamento explosivo, autoritário, e de se julgar melhor do que os outros, as aberturas para o estabelecimento das influências espirituais obsessivas. E aqui, como ele diz, fui arrastado por antigos asseclas, comparsas, inimigos que eu arregimentara em reencarnações anteriores. E aqui surge uma grande questão para reflexão nossa. A grande maioria de nós tem um passado de erros grandes e que, para não sermos vítimas de nós mesmos, a doutrina espírita ela deixa um caminho bastante claro e iluminado. É o caminho do esforço de transformação íntima.
de vivência da caridade e do amor, como é colocado pela doutrina espírita. É preciso estarmos no trabalho atento e constante do esforço de burilamento íntimo, de vivência da caridade sob os seus mais variados aspectos, para bloquearmos portas de acesso que podemos ter aos inimigos ou comparsas do passado espiritual, normalmente desequilibrado, que a grande maioria de nós tivemos. Por fim, depois de excruciantes sofrimentos, recordei-me de Jesus e passei a suplicar-lhe misericórdia e compaixão. Essa atitude, porém, era reflexo das intercessões de minha mãe e de minha esposa. Então, ao envolver-se com álcool, ao estabelecer um clima de depressão, face à culpa que se instalara pelo seu desequilíbrio moral, o Leôncio vem a desencarnar. E no plano espiritual, ele enfrenta sofrimentos intensos. Mas se afastara tanto da vivência da doutrina dos espíritos que nem conseguia buscar na prece, na oração, o socorro para a diminuição de suas dores. Mesmo assim, através das preces da sua mãe e de sua esposa, que o perdoara completamente, ele é socorrido, é amparado por uma equipe de espíritos associados ao Hospital Esperança, aonde Eurípides Barçanufo fundara esse abrigo de socorro aos desencarnados, com compromissos na área mediúnica ou espírita, sobretudo, e que abriram campo a desequilíbrios emocionais e mentais graves, como era o caso do Leôncio. Conforme os amigos podem depreender, mais se pede àquele que mais recebe, de acordo com o ensinamento sábio de Jesus. E a responsabilidade do nosso Leôncio é muito grave, em razão do seu profundo conhecimento do Espiritismo. Então aqui há um comentário de um dos espíritos que participam junto ao Leôncio na tarefa de socorro no Hospital Esperança, que faz esse comentário das dificuldades que o Leôncio ainda estava tendo. Face a conhecimento profundo que ele tinha da doutrina espírita e o pouco aproveitamento que ele realizou desse conhecimento. Ainda temos aqui algumas reflexões que o livro Mediunidade e Obsessão nos traz para o nosso estudo dessa noite. O maior bem que Leôncio não realizou foi o de não vivenciar o conhecimento profundo da doutrina espírita. Tal como escrevia nos livros, falava na tribuna e na doutrinação dos espíritos. Essa passagem está na página 120 do livro Mediunidade e Obsessão. E aqui nós somos também convidados a refletir. A vivência do bem, o esforço nosso de colocar a nossa vida, o nosso procedimento em harmonia com as leis divinas, deve ser visto, como aqui é colocado, o maior bem,
uma realização que nos produza satisfação, plenitude, gosto. O objetivo do trabalho espiritual que somos chamados a concretizar na Terra, logo após adquirirmos o conhecimento da doutrina espírita, é para ser visto e percebido como atividade felicitadora e não como um saco de peso colocado nas costas, como infelizmente alguns irmãos ainda podem interpretar. Busquemos vivenciar o amor, a caridade, o bem que a doutrina espírita nos coloca de forma iluminada no Evangelho do Cristo, nos sentindo muito bem com isso. Como o texto aqui diz, o maior bem que Leôncio não aproveitou e não vivenciou, que foi o seu conhecimento profundo da doutrina. E que nós precisamos estar bem atentos a fazermos essa parte que a consciência nossa vai nos advertindo e que o Leôncio fugiu de realizar. Prosseguindo. Descuidou-se da própria autotransformação, permanecendo muito preocupado com aquilo que os outros estavam fazendo no movimento espírita, como se tivesse a missão de zelar pelo espiritismo. Uma coisa está muito ligada à outra. Quando nós nos preocupamos muito com as atitudes e o comportamento dos outros, nós nos descuidamos do nosso. E foi o caso do Leôncio. Aliás, como o próprio Evangelho diz na palavra do Cristo, cuidado para não esquecer de tirar a trave do seu olho enquanto você está querendo tirar o cisco do olho dos outros. A doutrina espírita ela é muito direta e muito clara nisso. Cada um de nós tem um compromisso maior com a própria consciência e com as leis divinas. Então, em vez de estar analisando se os outros fazem, vivenciam ou não aquilo que nós sabemos que é certo na doutrina espírita, realizemos nós. Gastemos mais tempo em analisar as nossas imperfeições e em trabalhar a forma de diminuí-las ou de suprimi-las. E não ficar preocupado com as imperfeições dos outros. E muito menos com a chamada pureza doutrinária, que era a preocupação do Leôncio. De que aquilo que ele entendia como sendo certo na doutrina estivesse sendo muito bem praticado na instituição espírita. Não obstante, ele não fazia os esforços devidos que deveria ter feito consigo mesmo. Leôncio entrou num processo depressivo, associado ao obsessivo e agravado pelo alcoolismo, ocasionado pelo sentimento de culpa. A depressão é caracterizada por um negativismo muito grande, que está associado a intenso sentimento de culpa, que foi exatamente o caso do Leôncio. Ele, ao ter tido a atitude contrária ao que a sua consciência assinalava como certo, ele estabeleceu a abertura na qual os espíritos inferiores,
adversários do passado dele, intrometeram-se, estabelecendo um incentivo para a entrega ao álcool e gerando uma espécie de círculo vicioso, no qual a influência espiritual imperava, levando ele ao vício, e o vício por si só aumentando o seu estado depressivo. Continuando. Nesse estado, a pessoa não aceita as suas próprias imperfeições, nem as que observa à sua volta, nas pessoas com quem convive no mundo, acabando por se rebelar contra estas imperfeições. Essa é uma característica, está na página 125 do livro Mediunidade e Obsessão, é uma característica muito comum aos quadros predominantes da depressão. Porque se trata, como o texto aí diz, da seguinte característica. A pessoa sabe que tem as imperfeições dela, mas não aceita. E nem aceita as imperfeições dos outros. Para ela, o mundo no qual ela se encontra está errado. Ela não sabe como mudar, mas também não aceita esse mundo. E isso vai formando o pano de fundo para a chamada revolta que leva aos processos depressivos, que estabelecem, depois de certa tristeza continuada, as alterações das taxas hormonais associadas às sinapses cerebrais, mais predominantemente a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, entre outras, levando a um círculo vicioso, onde a alteração hormonal incentiva o aumento da depressão e onde a tristeza que já se estabeleceu aumenta a alteração negativa dessas taxas, tornando-se normalmente indispensável o tratamento médico e espiritual para um resultado que possa levar ao êxito na superação do problema. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. Para conseguirmos a saúde emocional, libertando-nos da depressão e da obsessão, é necessário a liberação da culpa pelos erros cometidos, quer estejamos conscientes deles ou não. Quem se culpa não assume a responsabilidade pela sua vida. Vamos aqui estabelecer alguns aprofundamentos em cima desse texto. Então, o caminho para obtermos a saúde emocional, libertando-se da depressão e da obsessão, porque uma está muito associada à outra, porque se dá o seguinte: ou a obsessão é a causa, muitas vezes, inicial da depressão, ou outras vezes, estabelecida a depressão, a obsessão é uma consequência. Mas uma doença está muito atrelada à outra. A doença em termos físicos, hormonais, e a doença em termos espirituais. Então, para se libertar desse círculo vicioso, é necessário a liberação da culpa pelos erros cometidos. Quer estejamos conscientes deles ou não. E como é que podemos ir trabalhando essa liberação de culpa? Assumindo a responsabilidade pelos erros. Por se perceber alguém imperfeito e que, diante de certas circunstâncias, por imaturidade emocional, psicológica, fez escolhas ou tomou decisões erradas. A partir do momento em que se aceita esses erros como parte das próprias imperfeições do nosso ser, nós nos abrimos
aos processos de retificação, de superação, e não do ciclo vicioso de culpa. Porque o sentimento de culpa, ele normalmente, ele se instala como se fosse uma espécie de pagamento infeliz do erro que foi cometido. A pessoa, por um mecanismo masoquista e inconsciente, possibilita, nesse sentimento de culpa, a ideia absurda de que sofrendo ela estará se livrando do erro que cometeu. Então, a terapia necessária, como aqui é colocado, para a liberação dessa síndrome, tanto no aspecto depressivo ou obsessivo, é assumir a responsabilidade pelo que se fez e se comprometer e não repetir os erros mais à frente. Então, essa parte última que é trazida para a reflexão nossa desse fracasso do Leôncio, novamente, como estivemos analisando nas histórias trazidas do livro Os Mensageiros, e que foi estudado também pelo livro Mediunidade e Obsessão, todas elas, o ponto de ligação são as interferências do passado espiritual não resolvido, pela falta de envolvimento efetivo e vivencial dos postulados espíritas. Porque nós só conseguimos trabalhar de forma eficaz o passado de erros que trazemos na medida em que, pelo conhecimento espírita ou do Evangelho do Cristo, nos abrimos a uma reforma profunda na maneira de pensar, de sentir e de viver. E de tal maneira que esse esforço de mudança torna-se permanente e constante, atuando no nosso dia a dia, para podermos obter o sucesso do nosso projeto reencarnatório. Terminamos por aqui esse estudo. Posteriormente, ele também estará disponível na nossa página no YouTube, no nosso canal. Agradecemos a todos aí que nos acompanharam e perguntas ou dúvidas deixem um registro que posteriormente tentaremos responder. Uma boa noite para todos.